Vocês entendem a minha dinâmica? Ou é mais ou menos assim. Se eu acredito piamente que a Terra não é redonda, um exemplo ótimo, assim, a coisa mais absurda da humanidade. Tudo que eu for ver a partir daí vai ser, eu vou transformar numa combinação para que eu prove a minha teoria, entende? Então, de algum jeito eu vou tentar explicar, reexplicar a dinâmica do mundo e da ciência para justificar a minha crença absoluta de que a Terra não é redonda. Finalmente eu pude vir falar com vocês sobre esse livro do Philip K. Dick, que é um dos autores mais renomados e mais conhecidos da ficção científica. Ele tem, assim, tipo, uma coisa de mais de 100 livros, 150 livros, sei lá, é uma parada sinistra. Ele é autor de Blade Runner, ele tem um livro que inspirou o Exterminador do Futuro, né? Então, assim, coisinha pouca. Esse livro aqui, né, O Olho no Céu, é um dos primeiros livros dele. Ele publicou em 57 esse livro, e a editora Aleph, quem costuma trazer o Philip K. Dick aqui pro Brasil, publicar as obras dele, né? Acho que já são 14 que a Aleph publicou por aqui, e essa daqui tem a tradução da Simone Campos. E esse daqui é um livro que mostra bem qual que é a dinâmica que o Philip K. Dick costuma colocar, né? E que faz a gente ficar pensando no livro para sempre, que é sempre questionar a realidade. O que é real, né? Tanto é que tem uma parte aqui que eu até botei uma fitinha, né? Que o personagem fala: todo mundo tinha as próprias leis, era só questão de descobrir quais eram. Então, assim, as minhas realidades, as minhas verdades absolutas, né? A gente sempre fala que não existem verdades absolutas, mas no final existem um pouco, porque se eu acho que é verdade, o meu mundo, ele se encaminha para aquilo que eu acho que é a realidade. Vocês entendem a minha dinâmica? Ou é mais ou menos assim. Se eu acredito piamente que a Terra não é redonda, um exemplo ótimo, assim, a coisa mais absurda da humanidade. Tudo que eu for ver a partir daí vai ser, eu vou transformar numa combinação para que eu prove a minha teoria, entende? Então, de algum jeito eu vou tentar explicar, reexplicar a dinâmica do mundo e da ciência para justificar a minha crença absoluta de que a Terra não é redonda. É mais ou menos isso que a gente vai questionar, que a gente vai entender aqui. Por quê? Porque a gente tem um personagem principal, que é o Hamilton. Ele é um cientista, já dá pra ver que ele é um cientista renomado, um cientista bem conhecido. E ele é chamado pelos líderes dele, ele trabalha com bombas nucleares para o governo. E aí ele é chamado pelos líderes dele e por um amigo, né, que trabalha junto com ele, inclusive, porque eles têm uma desconfiança, eles têm a ficha, o FBI tem a ficha dele e de todo mundo que trabalha na empresa, e por consequência de todos os familiares, né, dessas pessoas que trabalham na empresa, justamente porque eles trabalham com bombas para o governo e etc. E aí eles têm essa ficha onde eles descobrem que a Marsha, que é a mulher do Hamilton, desse protagonista, ela assina algumas revistas ditas como comunistas. E aí eles acreditam que, como ela é comunista, o Hamilton vai ter que escolher. Ou ele se separa da Marsha e continua trabalhando, ou ele continua com ela e é despedido, né? É convidado a se retirar. E aí ele até tenta debater e fala: meu, mas ela assina essa revista comunista, mas ela também assina revistas de direita. Ela é uma pessoa curiosa. E aí eles falam: não, para você, a única opção é você ou separar dela, né, pra continuar aqui, ou você continuar com ela e sair, ou então você vai ter que nos provar que ela não é comunista. E aí o Hamilton fala: não tem como eu provar uma coisa que ela não é, né? Eu consigo provar uma coisa que ela é. Agora, como que eu vou provar uma coisa que ela não é? Como que eu vou fazer isso? E aí ele fala: quer saber? Vão catar coquinho, né? E aí ele sai, e eles já tinham programado uma visita a um equipamento lá, que eles iam visitar, ele, a Marsha e esse amigo dele, que ele descobre que foi quem fez da denúncia. Então ele tá meio assim com esse amigo. E aí eles chegam lá e eles se reúnem num grupo de 7 pessoas. E acontece uma explosão.
A partir daí, eu só vou contar a primeira coisa que acontece, porque o resto vai ser um spoiler muito pesado e eu não quero estragar essa dinâmica pra vocês, apesar de que vai ser muito difícil, porque as partes mais legais do livro estão nos spoilers, né? Mas eu vou fazer, assim, uma coisa muito, assim, né? Vou tentar o máximo possível não entregar toda a narrativa. Por quê? Porque quando essa explosão acontece, essas 7 pessoas são, né, catapultadas pra longe. E aí elas acordam. Só que na hora que elas acordam, elas começam a perceber pouco a pouco que aquele mundo em que elas acordaram tá um pouco diferente. E aí entra né, o autor, o Philip K. Dick, colocando essa narrativa de sempre questionar o que é a realidade ou não. E elas descobrem que elas estão num mundo que existe um Deus todo-poderoso, que é um Deus quase do Antigo Testamento, que a ciência não existe mais, então todos os campos científicos viraram questões religiosas, e para você conseguir coisas, você precisa rezar muito, acreditar, e se você mente, você é castigado, se você pede dinheiro, chove dinheiro literalmente, uma moeda pode cair na sua cabeça, você pode morrer, esse tipo de coisa, né? Você pode ter tudo que você quiser, desde que você saiba seguir aquelas leis, né? Então, é muito interessante, principalmente porque o Hamilton, que é esse protagonista, ele é ateu. Então, tem até uma cena que o amigo dele começa a entender essa dinâmica, que tem alguma coisa de diferente desse mundo, e que esse Deus que existe nesse mundo, ele é muito palpável. E ele tá falando com o Hamilton e ele fala, né, porque eles encontram o bar que existia no mundo deles. E o Hamilton fica assim, como que pode, num mundo onde é regido por um Deus do Antigo Testamento, ainda existir um bar com prostitutas, com álcool, com cigarro e etc. E aí o amigo dele fala assim, esse bar é necessário à ordem moral, é um sumidouro de iniquidade e vício, um polo de tentações carnais. Pensa que a salvação funciona sem a condenação? Pensa que existe virtude sem pecado? É esse o problema de ateus como você. Não entendem o mecanismo do mal. Entre nessa roda e aproveite a vida, homem. Se você for um dos fiéis, não tem com o que se preocupar. Então, olha que demais, né? Essa ideia de que um Deus todo-poderoso, ele de fato, para ele funcionar na narrativa de alguém que acredita que existe uma verdade absoluta e que nessa verdade absoluta, no meu mundo, né, se eu sou uma pessoa super crente em Deus, né, e no meu mundo esse Deus, ele existe e não tem questionamento. Se você for uma pessoa religiosa e estiver me assistindo, ou se você tiver parentes religiosos, por exemplo, você sabe muito bem que não existe nenhum questionamento. Se você passa por uma coisa ruim, é porque Deus quis que você passasse por aquela coisa ruim para você aprender, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Tem um monte de ditado aí que pode te colocar para repensar sobre isso, mas em momento nenhum você vai questionar aquela tua verdade absoluta. Mas para você não questionar aquela tua verdade absoluta, você precisa saber qual que é o contrário daquela verdade, né? E você vai acreditar cada vez mais na sua verdade absoluta a partir do momento que você acreditar que existe uma mentira absoluta também, né? Então, assim, as pessoas não iam querer ir pro céu se não existisse o inferno. Porque senão, né, essa é a dinâmica total. E assim, eles vão descobrir depois de quem que pertence esse mundo, porque eles descobrem, na verdade, que esse mundo que eles estão é de alguém, da última pessoa a ter ficado inconsciente na hora da queda, na hora da explosão. A partir daí, eles vão entendendo esses mundos, porque eles vão para outros mundos, vão entendendo como sair do mundo que eles estavam, e essa também é uma dinâmica muito interessante, porque a cada mundo que eles vão, que são as verdades absolutas de cada ser humano que estava ali com eles, daquele grupo de 7 pessoas, eles começam a meio que perceber que talvez o mundo anterior fosse melhor do que esse, sabe? E cada mundo meio que questiona umas questões que, cara, são sacadas geniais. Geniais. E nesse mundo, por exemplo, né, uma coisa bem legal é que a Marcia,
que é lida como uma pessoa comunista, ela começa a ficar peluda e ela começa a virar um monstro. E aí ele percebe, é nessa dinâmica que ele começa a perceber que não tem como o mundo existir sem essa lei, porque a lei que está constando naquele mundo que eles estão vivendo é da pessoa tal que acredita que todo comunista é assim, do jeito que a Marcia tá ficando. Junto com eles, um dos personagens é um guia, né, e é um homem negro. Então, esse homem negro começa a virar uma coisa que o dono daquele mundo em que eles estão vivendo acredita que todos os homens negros são, entendeu? Então, assim, e assim vai, cara, é muito legal. E uma puta de uma brisa, assim. Uma brisa danada. Eu li, assim, de uma vez, eu sentei pra ler, li, terminei. E esse livro tá me acompanhando, porque eu tenho pensado muito sobre ele, eu tenho aplicado ele em vários outros debates, porque de fato, assim, né, é muito interessante que a gente continue questionando a nossa realidade para também entender como a dinâmica funciona no outro. Em tempos atuais, esse livro foi escrito em 57 e nunca foi tão atual, né? Gênio, gênio. Gênio, leiam O Olho no Céu. Vou deixar o link aqui embaixo. A gente se vê, então, na semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, que vai ter Amigo Secreto das Booktubers. Já tá gravadinho, tá bonitinho, já sei quem me tirou, então eu te convido a se inscrever no canal. Me contem aqui embaixo se vocês já leram algo do Philip K. Dick. Beijo, tchau!